E aí, como é que vocês estão trazendo aquela atualização simples? Cara, tava pensando nessas últimas 2 semanas que eu não lancei vídeo, vou lançar hoje agora, né? Com certeza. E deixar a atualização depois da live do Akita e etc. sobre o que ele conseguiu fazer. Eu digo, agora que deu um frio. Mas veio reverberando muito anterior. Na verdade, eu assisti 2 podcasts ali, né? O anterior foi com o Mano Devin e o outro. Agora esqueci o nome do canal. Bem, e aí, galera, como é que vocês estão? Beleza? Tô na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje é sobre a atualização desse mundo de inteligência artificial. A minha visão real. Cara, como um estudante de tecnologia, uma forma de amadurecer em tantos compromissos que eu acho que eu tenho aqui no canal que não foram devidamente apresentados. Uma delas foi sobre, acho que escrever algo num caderno, se eu não me engano, e explicar um pouco para vocês sobre o que fazer, etc. Eu vou mostrar, na verdade, né, alguma coisa aqui. Se der para ver, veio. Se não der, vocês só vão ver que tá escrito, né? Tudo aqui. É uma forma de pensamento e etc. de tentar você organizar a sua mente. Com certeza. Aqui vem a parte de gratidão, a parte do que você quer construir, o que você espera, metas. Bem, já tem um mês, na verdade, que eu nem olho para isso. Porque eu não estava lembrado, na verdade, do que eu escrevi. Estava vendo as intros do meu canal que deram mais força. Quer dizer que a gente já chegou a 68 inscritos hoje, né? E que um vídeo a qual eu pensava que não ia, porque esse falando sobre a faculdade de inteligência artificial, a questão de estágio, ele passou mais de uma semana com 0 ou duas curtidas e 2 views, porque era eu e mais um consagrado, que sempre está no canal. Quando eu digo um consagrado, porque realmente é um apoio ali, e é um canal também que cresceu, começou antes de mim, é um canal de jogos, né, é o 4K, quer dizer, 4K não, é K4, né, que é do Carlos, é o primo ali. Ele faz sobre o mundo de Roblox do One Piece. Acho muito massa as intros dele, realmente. Falta ressaltar isso, valeu, Carlos. Há muitos comentários também, mas esse vídeo em questão, ele começou a trazer muitas views, né, em algumas semanas. Outros que eu pensava que ia chegar, no entanto, isso, mas isso é falta de automatização. Acho que vocês não estão cansados em saber que eu sou bem direto nessa questão. Não vou ficar dizendo o seguinte, eu não estou conseguindo fazer tudo isso com a falta de desorganização real. São várias coisas para pensar ao mesmo tempo. Vamos dizer, se eu tivesse organizado realmente, querendo fazer, provavelmente já estaria meu caminho andado. Não vou dizer que está tudo feito, porque tem a questão do tempo. Eu separo parte dos meus dias para um tempo, e não é um canal de desabafo, mas é sobre a realidade de um estudante. Nem todos nós somos iguais, mas temos algumas semelhanças a compartilhar e provavelmente a enfrentar. Eu queria ver se estava puxado. Não sei se vocês gostaram desse modelo de vídeo, etc. Que é diferentemente de estar ali pra cá, né? Estando de hoje virar. Mas aí, o que eu posso tirar do que o Akita falou? E falar também um pouco sobre a faculdade, etc. Tá difícil conseguir estágio remoto, vou ser bem sincero para vocês. Espero que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nos ajude a mim, ajude você, ajude todos nós a conseguirmos ser um profissional melhor e termos não só as habilidades, mas um conhecimento prático para a gente aguentar ali a pressão que virá depois. Então, essa grande melhora das LLMs em código. E pelo que o Akita explicou, hoje mesmo eu estava ouvindo, né, é que você consegue usar ela sem estar muito tempo pegando um pedaço de código, copiando, pesquisando, procurando documentação. A IA já consegue fazer isso com seus agentes. Ele deixou bem claro que o Cloud é o Ops 4, parece, e o Codex do GPT tem essa atualização, essa vantagem, vamos dizer isso. Isso que simplificou muito, o que levaria ele a 6 meses de programar, ele fez em questão de semanas. Eu ainda vou ler a documentação dele de pós em Vibe Code em uma semana. Acho bastante válido para todos nós que estamos entrando nessa área da IA. Estou vendo algumas
tecnologias e também o fator de acontecer essa questão do mundo aí. Não vou falar sobre o que é, war, né? No global. É, é bem isso. Mas o que a gente pode conversar melhor. Vamos embora. Bem, eu só quero deixar bem claro, para fazer a realidade para vocês, que é o seguinte: com tanto avanço da IA, do que ele colocou aqui, agora que ela resolve a maior parte dos problemas do programador, que é de buscar documentação, de separar aquele tempo ali, de ela sempre estar burramente ali, sempre, como se diz, em loop no mesmo erro, tentando resolver um erro que ela não consegue resolver. Agora ela consegue contornar com muito mais facilidade e tem agentes e tudo pesquisar. E como eu digo, é uma atualização, cara. Então, há um vídeo atualizando sobre isso. E falam sobre a faculdade de inteligência artificial. Se eu não me engano, no Ceará, eles abriram um curso real de inteligência artificial. Acho que é ciência de dados e inteligência artificial, e que é um bacharel, correto? E é muita vantagem para quem conseguir fazer. Ele falou sobre a questão da engenharia de software, né, do meio termo, e o que eu achei bastante interessante o que ele falou, porque é uma visão de uma pessoa de mais de 30 anos, e hiper focado também, uma coisa que, a forma como que ele explicou, antes mesmo disso, eu tive vamos dizer, um start, porque é o seguinte, pensa uma coisa, você que conhece programação, que estudou, para fazer algo, para você mesmo se tornou muito mais fácil, correto? Difícil para entrar em vaga e lá vai cacetada. Eu não vou também me estender muito por esse lado do empreendedorismo, não. É só uma questão mesmo em falar sobre a faculdade. Vamos fazer essa questão da faculdade. Pelo que eu pesquisei sobre toda a minha matriz curricular, eu entro como cientista de dados, como como engenheiro de dados, como engenheiro machine learning, como arquiteto de soluções de implementação de inteligência artificial, como engenheiro de IA também, mas esquecido do engenheiro de IA, tem que estudar muito as outras partes. Isso eu posso complementar também com cursos, etc. Então vamos lá, para dar uma visão. Existem profissões novas, por exemplo, existe uma profissão chamada IA Data Engineering, ou seja, engenheiro de dados e inteligência artificial, que é uma profissão nova. Então, está surgindo ramificações, está surgindo um mercado mais amadurecido, talvez um mercado que vai inteiramente pagar mais para esses especialistas, essas pessoas específicas, mais do que o programador normal. Mas o programador, como a gente conhece hoje, ele vai ser a base, o conhecimento básico, vamos dizer, a base para essas outras profissões. A gente está vendo que muitas profissões que eram separadas estão começando a ter um pouquinho mais de outras. E fica aquela questão lá como um full stack, onde você tem que saber praticamente um pouco de tudo aquilo. Mas é conhecer um pouco, saber por onde buscar, por onde implementar. Queira ou não, o mercado está ficando exigente nesse quesito. E falando isso, quais alternativas a gente tem de fazer? Tanto nós mesmos como programadores conhecedores de tecnologias começarem a olhar para outros ângulos, entendeu? Ângulos realmente que não infringe a sua liberdade, nem a liberdade dos outros, de autoproteção. E criar uma comunidade que ela consegue ver e prever sistemas, ou construir sistemas que sejam não só alternativos, mas dentro da legalidade humana, a gente pode dizer assim, tentar descentralizar muitas outras questões. É um projeto de vida, é uma coisa de anos, a gente tem que estar ligado, porque nós como estudantes e programadores, temos que saber que o que decidir hoje vai afetar o nosso futuro amanhã, daqui a um ano, 2 anos, 3 anos. Pode ser uma coisa, isso daqui é besta, mas que tipo de permissão você está dando? Eles vão com uma proposta, você rebate, eles diminuem o ritmo daquela proposta ali, deixando uma coisa inofensiva, mas que aquilo dali é uma ponte para se tornar ofensivo. Não contra ele, mas contra você. Isso é uma questão de reflexão. Como as decisões econômicas, políticas, socioeconômicas, sociopolíticas, né, geoglobal, e a gente está falando de individualidade também. A questão da onde vão fugir
esse tipo de ordem para você. E até que ponto é tolerável, e até que ponto a gente pode ser massacrado ou não. Isso é uma questão de reflexão, porque quando joga nos nossos peitos, entendeu? A gente vê que a gente trabalha com muitas possibilidades. Um programador, ele trabalha com regra de negócios, ele está envolvido na economia em geral, principalmente agora com IA, inteligência artificial. Novos unicórnios vão surgir realmente devido a IA. Entendeu? E talvez seja uma das poucas partes que a gente vai ter nos últimos anos de crescer, realmente. Até que surja não só um novo mercado, mas sistemas ou ecossistemas a qual o livre comércio, a liberdade individual seja uma das principais coisas, lei, etc. Por isso que tem a tecnologia do Bitcoin, do blockchain, que é interessante também a gente ter um pouco desse conhecimento, porque vai ser duas polaridades. Vai ter a tecnologia full, pro, max, vamos dizer, para aqueles que realmente estão ali no topo, fazendo o negócio girar, o sistema depende desse tipo de especialista, o que hoje está cada vez mais claro que não depende. Entendeu? Quando eu falo sistema, eu estou falando de acordo econômico. Entendeu? Que é necessário ou não, porque empresa, vou dizer empresa assim, mas uma empresa normal, ela não vai estar ali tendo você que não está sendo produtivo ali como funcionário. Se você não está sendo útil, logo, a tendência é você ser mandado embora, correto? Isso aí eu trago questão também para um estagiário, etc., que é que você tem que estar evoluindo, isso é claro, isso, entendeu? Que você tá correspondendo ali, sendo produtivo, trazendo algo de melhor. Se está sendo investido, porque o estágio, na verdade, é um investimento. Ser um júnior ainda é um investimento para você ser pleno, conhecer um pouco melhor e conseguir agregar ali nas funcionalidades e no produto. E aí a gente fala sobre o produto como Product Manager, né? Está descarregando aqui. Deixa eu... E também vem essa parte de inteligência artificial. E a parte também de, tipo, você escolher um nicho específico, saber de um nicho e ser programador para aquele nicho, utilizando a AI, etc., por exemplo, de saúde, para enfermeiros, para médicos, ou para a questão, por exemplo, de enfermagem, medicamentos, etc. Você está ali para trabalhar na área de dados, como jogos, por exemplo, jogador, estou falando de futebol, etc. E você está ali procurando dados de como melhorar a performance, etc. E tem toda essa questão, correto? Que chama não só a evolução do mercado, mas de uma maneira mais produtiva. Em alguns pontos, é bem interessante isso, não quero preencher demais com coisas tão pesadas, assim, de se pensar, Deus, eu não vou ter lugar no mercado. Na verdade, vai ter. Tudo está se encaixando ao coisa. As vagas que antes tinham absurdamente para programador, os salários também, estão se normalizando. Mas não significa que com IA o seu salário diminua. Até que mesmo porque um programador ele não vai querer baixar o seu salário tanto assim. E muita gente está agindo no desespero, porque a gente, como se diz, é escravo de contas. E esse é um dos maiores problemas. Mas eu acho, ao meu ver, que todos os programadores, ou todos as pessoas de TI, elas estão começando a se unir em um fator, tipo, não pode deixar o salário baixado. Quando você toma uma posição sobre isso, estou falando que é errado ou não a prática de contratar mais barato, mas estou falando na prática também da gente acabar entrando num emprego que vai me pagar um pouco menos e não sentir tão valorizado, ou mesmo acabar desanimando com o mercado, que aconteceu com certeza com muito. Mas ter uma visão clara do que você pode fazer com tudo isso. Eu só estou no começo, eu não tenho muita coisa para fazer. Isso, muita coisa para falar, na verdade isso aí é só uma reflexão que me fez colocar, tipo, o mapa e dizer na onde eu estou, na onde eu me encontro, entendeu? A situação que eu tô é essa, eu classifico isso, isso, isso e aquilo, quais são as oportunidades, e que a gente vai seguir. Quais os pontos necessários, comunicação, etc. Eu venho dizendo isso daqui, talvez alguns dias eu trago uma coisa um pouco mais
palatável, mais interessante a se dizer. Com certeza vocês querem saber muito mais. E se você chegou até aqui, não deixe o seu like, o seu comentário e o seu gostei, que a Bud vai chamar estejam com vocês. Yeshua HaMashiach, nosso Filho Jesus Cristo, abençoe com a graça, com cura, com bênção e paz, e que venham coisas boas. Eu acredito que coisas boas vão acontecer comigo e com você que está aí nesse momento. E o mercado de IA, ela começou a se consolidar. É isso que eu notei. Está tendo uma consolidação, ou seja, uma coisa que era muito volátil, muito indiscutível por um lado onde você não sabe de onde vai a IA realmente, né, até que padrão de produtividade, etc. Não estou falando assim só porque o artista falou isso. Mas o que ele falou tem grande peso, porque ele passou mais de um mês testando, entendeu? Ele ficou focado naquilo. E ele falou, é uma questão assim, tipo, não é que ele não usava, ele sempre usou, mas não usava com tanto afinco, porque não tinha tinha toda a preocupação de você parar o seu flow, estar pesquisando e etc. Então, ponto, ele não deixou claro que ele disse, não use. Não, use sabendo e com responsabilidade que ela não é tão boa e praticamente não tem tanta produtividade como antes. Mas agora ela tem uma produtividade significativa, que coloca a engenharia de software em outro patamar. E o outro patamar significa evoluir, porque estagnou até um ponto e agora está evoluindo. Antes de eu entrar na tecnologia, eu já tinha ouvido isso, que a engenharia de software estava estagnada. Por quê? Porque, como a gente viu em 2018, no avanço das vagas e das contratações, era o que o mercado necessitava, não tinha outro porém. E aí vai surgir muitas outras coisas. Continue seus estudos, continue fazendo os seus projetos, e só para deixar bem claro, talvez eu inicie, não vou prometer, como muitas das vezes, eu deixo muito claro que eu já falei muitas coisas e acabei não cumprindo, péssimo para mim, mas eu tenho que ver alguns vídeos anteriores, porque eu não lembro mais, de fazer uma série, seja fazendo shorts, um vídeo, sobre os passos, isso também para funcionar eu fazer projetos realmente e trazer talvez um pipeline, uma pesquisa, um conhecimento não só teórico, mas prático. E, Numeris, é isso. A inteligência artificial, tanto também como minha rotina, é primeiro decidir, para que rumo eu estou indo? O que eu quero encontrar? E no fundo, vamos ser totalmente sinceros, não é só curiosidade, não é só porque gosta de tecnologia, é porque você quer ganhar dinheiro com isso, é porque você tem a possibilidade e quer trabalhar remoto, quer trabalhar em qualquer lugar que você decidir encontrar uma oportunidade e estar lá. Por exemplo, eu quero ir para o Paraguai, eu vou trabalhar do Paraguai para outra empresa, ou trabalhar no Paraguai como TI, ou trabalhar no Japão, ou na Irlanda, ou em outro país, entendeu? Você quer ter uma liberdade de escolha, é isso. Esse é o ponto inicial para isso. Sei que está um movimento para ser presencial, híbrido, eu acho que as empresas devem pensar um pouco quando também trata de estágio. Tá ruim na verdade, para ingressar no remoto, entendeu? Porque muitos estão pedindo remoto, mas de estados, cidades. Isso para quem está em outros estados, etc., é um pouco ruim, correto? Eu já alertei assim a vocês que, porque você tem que saber o quanto você vai ganhar naquele estágio, se dá para você viver ali, sobreviver, você vai pagar um aluguel, uma internet, por exemplo, mas você tem a comida, porque você tem, por exemplo, você tem que trocar de polo. Então, é o outro, você paga X valor aqui, no polo de Tobias Barreto. Você vai para Recife, você vai pagar o quê? Outro X, talvez o dobro, entendeu? E dependendo do que você ganhar nessa bolsa, junto com a alimentação e etc., se der para pagar, e você ainda tem um dinheirinho, vamos dizer, sobra os R$100 ali no mês. Mas você vai querer passear, conhecer um lugar, você trocou de lugar, você quer conhecer. Cara, não vai dar, e aí você vai ter que ficar como? Porque você tem que ter uma reserva de emergência, e justamente esse 100 conto ali pode ser a sua reserva de emergência. Por exemplo, passou um ano ali de contrato, 6 meses, por exemplo, e não deu muito certo o estágio, ou você não se adaptou bem, ou a empresa não decidiu prosseguir com você. Isso acontece, entendeu? Eu vejo programas de estágio surgindo e provavelmente isso acontece. Ou a pessoa é efetivada como júnior,
ou não deu muito certo e teve que a outra pessoa ir embora. Então, essas questões também. Então, o mercado ele está progredindo, melhorando. A minha visão de antes que quem era programador e começou a estudar IA, ele vai ser realocado em outro local, ou da profissão, e pode ganhar até melhor do que ele ganhava antes. Para quem hoje está entrando, vai ter que estudar o dobro do que estudava antes, mas estudar de maneira inteligente, talvez mais específica, e fazer projetos. Eu acho que a bola da vez é você fazer um projeto real, ter pessoas reais usando, e pronto. Resumo, isso é o resumo, pô. É o que todos falam, e na verdade é o que pede também. Não significa que você fazendo, você tem que fazer um projeto real, entendeu? E para você impactar, ter conhecimento, impacto, saber se e saber comunicar. Eu tava ouvindo, cara, tem um canal, acho que é Codando no Japão, se eu não me engano, e ele falando o quanto é um pouco complicado no Japão a questão de entrevista, porque tem só um japonês justamente para você se vender, por exemplo, né? É um japonês business, para negócios, onde você vai ser entrevistado, você tem que falar de uma certa forma, de uma certa maneira, tem já uma percepção ali do que você vai dizer para você ser contratado. E como no Japão é uma cultura e um costume de você ficar numa empresa durante 10, 20 anos, ou se aposentar nela, isso realmente acontece, então você tem que tomar cuidado muito com a questão do crescimento da empresa, certificados, etc. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pegando esse exemplo do cara lá em outro país, no Japão, não só trazendo para o Brasil, que está evoluindo na questão de tecnologia, está tendo muitas startups, mas a gente projetar para os outros países que pode ser menos rigoroso em um quesito, mas em outros com a facilidade de você migrar, por exemplo, para outros trabalhos, outras empresas, etc. O programador, ele nem sempre vai ficar só ali no emprego, ele pode pegar um freelancer se der um tempo certo. Se ele tem um tempo, ele pode pegar um freelancer e fazer um dinheiro ali fora, ele pode, correto? Não envolvendo, claro, a empresa dele, nada do tipo. Ele vai pegar um projeto ali e tal. Como um projeto mesmo dele, para ele melhorar sua senioridade, né? Ou seja, sair de um júnior para um pleno, de um pleno para um sênior. É normal isso acontecer. Então, vendo toda essa ponto, e aqui eu vou resumir. Comunicação e saber se vender, até mesmo no currículo, no lugar. Você vai ter que desprender. Eu falo até, eu tô falando, na verdade, para você e para mim ao mesmo tempo. Desprender do medo de, porque é o seguinte, o cara fez mais de 66 entrevistas. Se eu não me engano, ele foi chamado para 10 e ele passou, na verdade foi ser contratado em uma. Ou seja, o cara às vezes fez mais de 100, ele chegou a se candidatar mais de 100 vagas, conseguiu marcar 66 entrevistas, passar ali em 10 e ser chamado para um, entendeu? Veja só, o que eu estou falando é o seguinte, que chega um tempo que às vezes a pessoa tem uma qualidade técnica, mas não tem essa parte de comunicação, ou tem a comunicação, mas não tem essa parte técnica, mas ele está pronto ali, entendeu? Porque a parte da comunicação dele diz para outra pessoa que, tipo, esse cara não tem tanta qualidade técnica, mas ele é comunicativo. Pô, gostei da iniciativa dele, vou chamar ele para cá e ele vai aprender. Porque ele vai perguntar, que ele vai coisar, e ele vai estender muito mais rápido. Então, parou de ser uma coisa tanto técnica, se você é técnico, você vai ter, e não gosta de entrevista, etc., você fica até muito ruim para empreender também. Fica ruim para empreender, porque você precisa de comunicação. Mas a comunicação a gente aprende. Postura e etc. E só colocar um ponto, eu venho sofrendo um pouco com esse meu estômago mesmo que eu estou procurando médico, etc., fazendo alguns exames. Por que eu trouxe essa questão meio do intestino? Porque eu fui estudar um pouco. São 3 coisas que têm neurônios: nosso cérebro, coração e o intestino. Eu acho que a maioria das coisas também tem um pouco de neurônio, mas esses 3 têm uma ligação forte. Se o seu intestino é mal, você vai ficar não muito bem, assim como o seu coração. Isso afeta também o seu cérebro e tudo afeta. O seu corpo o nosso corpo é um ecossistema, correto? O seu, o meu, são um ecossistema. Por isso que a gente tem que se alimentar bem, etc. Sol, se movimentar, correto? E saber a questão também de ambiência. Cara, ambiente é uma forma que molda a sua mente. Quando digo ambiente, em que tipo de ambiente você vive? Com que pessoas você convive?
A mentalidade é de crescimento, de lavagem, tudo eles conseguem fazer. Não tem uma briga, não tem uma pequinha, entendeu? Não tem um local desolado, mais ou menos. Você consegue fluir, você consegue uma oportunidade ali, você consegue conhecer pessoas que têm oportunidades. Então, cercar de pessoas assim que estão em crescimento, querem crescer, é o excelente, porque cria um ambiente que vibra, quando eu digo que vibra, mas que, claro, visivelmente, tudo flui. E a gente tem que encontrar esses ambientes assim. Então, bora fazer um network aqui nos comentários. Valeu, e vamos rumo a 100 inscritos, né? Vamos lá. Tá crescendo aos poucos, mas o canal numérico está crescendo e vai crescer. E eu, Antônio Carlos, estou aqui para acompanhar tanto vocês e vocês acompanharem a mim a conseguir a primeira vaga, seja estágio, seja júnior, o primeiro freelancer, entendeu? A primeira oportunidade de ganhar algum dólar com isso daí. Correto? Porque a gente quer os bons resultados. Não só fazer um projeto top, que a gente quer fazer, eu quero fazer esse projeto top, quero trazer um conhecimento aqui real que vai te ajudar, entendeu? Dar não só uma dica, mas despertar a mentalidade que muitas das vezes está apenas, vamos dizer, em uma pressão engaiolada. Você se sente preso, aprisionado em uma coisa e você sabe que tem um potencial muito maior. Então vamos ativar o que está dentro de nós que impulsiona isso, correto? Buscar realmente melhorar a condição mental, física e espiritual. Claramente, valeu, números, e fui!